Salve família Tricolor, Turbina por aqui, sejam bem-vindos. Vídeo de notícia de informação para atualizar você sobre as notícias do São Paulo nesta quinta-feira. Se inscreva no canal, deixa o like que ajuda bastante e vamos aí falando de informação. Primeiro vamos falar do treino do São Paulo, né, galera? O São Paulo fez um treino aí, ó, nesta quinta-feira e o São Paulo que se prepara para o confronto contra o Cuiabá pelo próximo jogo, né, do Brasileirão aí, tá? O treinamento da manhã começou aí com a presença de 13 jovens das categorias de base, né, que foram chamados aí pelo técnico Zubeldia para estar participando do treinamento do São Paulo. Após o aquecimento, os jogadores foram divididos em 4 equipes para confrontos de 11 contra 11, utilizando toda a extensão do gramado. O treinador, né, argentino, o técnico Zubeldia, aproveitou também o treino para simular situações de jogo e promover ajustes táticos dentro do campo. Depois houve um complemento de finalização e foi assim que encerrou o dia de trabalho do São Paulo, né? São Paulo que agora volta pelo Brasileiro no próximo sábado, né? Jogo importante aí contra o Cuiabá, fora de casa. Pra gente falar, né, galera, dos jogadores que foram aí, ó, participar, o Riquelme, lateral esquerdo, Maranhão, que é centroavante, Luca, que é um ponta, o Arnold, que é um atacante, o Léo, que é volante, Cauã Lucas, meio-campista, Samuel, atacante, Bernardo, volante, Rafael Gogoni, lateral direito, Thiago, zagueiro, o Basile, lateral direito, Arthur Ian, zagueiro e lateral direito, e Manso, que é meio-campista. Então, os 13 jogadores das categorias de base que foram convocados aí, chamados pelo Zubeldia para participar do treinamento do São Paulo. Importante, né, galera? A gente vê esse link, essa parceria aí do Zubeldia com a categoria de base, né? Principalmente no final da temporada, o que pode, de repente, abrir uma oportunidade para esses jogadores, né, do Sub-20 aí, de repente vai ser inserido no time principal. Podem sair alguns jogadores, né? E eles, de repente, podem ter as suas chances, as suas oportunidades. Então é importante a gente falar a respeito desses jogadores aí. Tem algumas peças que podem sim agregar bastante e vamos torcer, né, para que o São Paulo use melhor as categorias de base. Informações do Tricolor, galera. Vamos falar aí sobre o árbitro Zanovelli, né? O árbitro aí que foi pivô da polêmica no jogo entre Fluminense e São Paulo. E ele foi suspenso, né, galera? Suspenso aí pelo STJD por 15 dias. O julgamento aconteceu nesta quinta-feira, tá? Então ainda não houve nada sobre a anulação do jogo, mas o árbitro Paulo César Zanovelli pega a pena mínima no julgamento que aconteceu aí nesta quinta. Ele poderia pegar entre 15 e 120 dias. Mas, de acordo com as informações aí, né? O Paulo César Zanovelli foi até o STJD, ali julgado, né, pela 5ª comissão disciplinar aí, e ele acabou falando que houve um erro de comunicação, galera, tá? Então, ó, Zanovelli, inicialmente denunciado por infringir o artigo 259, né, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, né? Trata aí de deixar de observar as regras da modalidade, e a pena prevista era de 15 a 120 dias de suspensão, mais uma multa de 100 de 100 reais a R$ 1.000, né? Então houve aí, ó, uma desclassificação para o artigo 261A, que fala sobre deixar o árbitro ou auxiliar um membro da equipe de arbitragem de cumprir as obrigações relativas à função, e aí a pena prevista da suspensão ficou aí para os 15 dias, tá? Então ele pegou a pena mínima só, né? O Zanovelli, galera, ele acabou falando que houve um erro aí de comunicação, tá? Então, foi um erro importante que culminou o primeiro gol do Fluminense. E aqui vamos abrir aspas aí para a fala do Zanovelli no processo, né? No julgamento aí, né? Ó. Então, em destaque para você, ó. Não houve falha da regra, mas eu poderia ter melhorado minha comunicação. Ela é para todos. Eu deveria ter dito, abre aspas, eu autorizei, fecha aspas. Teve falha de comunicação. Às vezes a gente está correndo, tem adrenalina, a palavra pode faltar. Mas eu não poderia deixar de correr
com o que é justo. O senso de justiça eu não poderia negar. Disse o árbitro do jogo, né? E disse que não poderia anular o gol do Fluminense por uma falha dele próprio. É uma situação aí ruim, né? Prejudicou o São Paulo. O árbitro assumiu aí praticamente, mas também disse que foi um erro de comunicação, né? Nunca posso beneficiar um infrator, completou o Zanovelli. Na posição de testemunha também prestaram depoimento o auxiliar Guilherme Dias Camilo e o árbitro de vídeo Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. Então aí, galera, a informação na íntegra e vamos aguardar para ver se o STJD vai se pronunciar a respeito da anulação do jogo, mas já assumidamente aí pelo Zanovelli, ele não poderia beneficiar um infrator, mas que ele também não poderia voltar atrás, né? Porque o lance já tinha corrido, já tinha mudado praticamente o lance, e aí ele não poderia voltar atrás para corrigir o erro, né? Então, uma falha de comunicação alegada pelo Zanovelli, juntamente com o árbitro de vídeo, e o erro aí entre Fluminense no jogo de Fluminense e São Paulo que prejudicou o São Paulo, né, galera? O São Paulo perdeu aquele jogo por 2-0. Informações também aí sobre Rafinha e Luiz Gustavo. É uma incógnita, né, galera? Se os dois vão renovar, se os dois não vão renovar. Mas a situação aí é bem desfavorável, tanto para o Rafinha como para o Luiz Gustavo, né? A idade do Rafinha aí a 39 anos, do Luiz Gustavo com 37. Os dois não vêm fazendo a diferença dentro de campo, têm um salário alto. E o que eles podem contribuir é mais com a experiência e dentro do vestiário. Então, se for ver, galera, assim, na minha opinião, se os dois saírem, não vão fazer falta nenhuma para o São Paulo, né? Até porque a gente precisa abrir mais oportunidades aí, tanto para a lateral direita, para os meninos da base, como o Moreira, o Felisberto, né? Que são laterais direito ali, como também para volantes. E o São Paulo está recheado de volante, né? Tem a chegada do Marcos Antônio, do Santiago Longo, né? Vai ter a volta no ano que vem aí do Pablo Maia e do Alisson. Então, o Luiz Gustavo seria só mais um no meio-campo, né? E diante da situação aí com a idade bem avançada dos dois e o salário alto, o São Paulo de repente não tem a necessidade de renovar o contrato com os dois jogadores, né? Então, ó, Rafinha de 39 anos aí, ó, foi primeiro a dizer, né, que encerraria a carreira. O Luiz Gustavo também está analisando aí, mas não se manifestou publicamente ainda, né? Ele que está aí com 37 anos. E a gente aguarda, né, para saber se o São Paulo vai ou não renovar com esses jogadores. A minha opinião é que os dois jogadores podem sair tranquilamente do São Paulo. Obrigado pelos serviços prestados, mas a gente não conta mais com vocês, né? Infelizmente aí já deu para esses dois, né? Eu falo infelizmente porque não falo pela pessoa, né, galera? Pelo jogador. O jogador teve uma história, os dois jogadores teve uma história na Europa, teve também uma história no São Paulo recente e não tem mais feito a diferença dentro de campo. Então, na minha opinião, podem sair tranquilamente do São Paulo e a gente vai conseguir lidar muito bem com a ausência desses dois jogadores. Vamos falar de informações aí, né, galera? As informações aí na classificação do segundo turno. Tá? O São Paulo, ele está praticamente na sexta colocação, galera, quando a gente olha na classificação do retorno após a 28ª rodada, né? Então aí, ó, Fortaleza seria o líder, o líder, né, desse segundo turno, depois da 28ª rodada. Aí vem na sequência o rival Palmeiras, o Internacional, que teve uma boa crescente aí, né? O Botafogo, o Grêmio e aí vem o São Paulo. Ó, estaria aí com 15 pontos ganhos, uma média de 55% de aproveitamento, né, galera? Então aí o São Paulo no pós primeiro turno, né, aí no retorno do Brasileirão seria o sexto colocado, né? Na sétima colocação veria o Bahia, Fluminense, Vitória, Vasco, Juventude, Atlético Mineiro, Flamengo, Cruzeiro e Goianiense. E lá embaixo, né, praticamente os últimos da
da tabela. Corinthians, Criciúma, Bragantino, Atlético Paranaense, Cuiabá. Então a situação bem ruim aí do rival, né? Espero que piore. E o São Paulo aí na sexta colocação do retorno, né? Se a gente for olhar para o primeiro turno, o São Paulo ainda continua em quinto, atrás do Flamengo, né? Seguindo ali os principais investimentos do Brasil. Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo. E o São Paulo vem na quinta colocação. Informações atualizadas para vocês, né? Notícias aí que o Zubeldia fica, não tem nada oficial do Boca Juniors para o Zubeldia, parece que não é também a primeira escolha do Boca Juniors. As informações sobre o tricolor para o jogo contra o Cuiabá, a gente confere amanhã aqui no canal com o pré-jogo. A gente vai falar aí bastante desse jogo, vai atualizar, vai falar da escala de arbitragem, de uma provável escalação do São Paulo. Tem alguns jogadores que estarão fora, né, que estão suspensos para essa partida. E a gente vai falar também aí do tricolor nesta sexta-feira. Para você ficar por dentro das informações, ative o sino de notificações aí para receber os novos vídeos. Deixe o seu comentário aí que é importante também e deixe o seu like. Se você puder, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal para ajudar aqui o nosso trabalho. Galera, muito obrigado pela presença, informações atualizadas aí nesta quinta-feira. E possivelmente aí o São Paulo deve abrir mão de alguns jogadores, né? Além de Rafinha e Luiz Gustavo, Orejuela também deve ser um dos jogadores que não deve ficar no São Paulo. E a gente vai conferir ainda qual mais jogador você gostaria de tirar do São Paulo. Deixa nos comentários aí a sua opinião. Galera, um forte abraço, tamo junto sempre. A gente se vê amanhã aqui no canal. Valeu!